Fala pessoal, boa noite. Mais uma live quinta-feira. 2, 3 minutinhos aí atrasado, mas é que a gente tá na correria aqui, Orlando com muito trânsito. Acho que já começou a galera a chegar aqui por conta da retirada da restrição, então já tá com muito trânsito aqui em Orlando. Então desculpa aí os 3 minutinhos atrasado. Mas vamos lá, o que a gente vai falar hoje nessa live é um tema super interessante, muita gente me perguntando, né? Como é que tá o consulado? Como é que eu faço uma entrevista consular? Rafael, me dá uma dica aí, me ajuda, eu preciso entender como é que funciona esse negócio, né? Então muita gente me perguntando isso e aí eu resolvi falar um pouquinho desse tema hoje, né? Entrevista consular para o visto de estudante F1. Então, Rafael, entrevista no consulado é tudo igual? Então, se eu vou lá tirar meu visto de turista, por exemplo, a minha entrevista vai ser igual à minha entrevista do visto de estudante? Né? Quais os tipos de pergunta que o estudante, na verdade, o oficial consular acaba fazendo para o estudante, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso hoje. É claro, pessoal, que não dá para a gente abordar aqui diversas possibilidades, até porque a gente tem uma live aí tem duração de 1 hora, não sei se a gente vai ficar isso tudo aqui 1 hora, mas a gente vai abordar bastante coisa. Antes de entrar no tema, eu queria dar alguns recados, tá ok? Primeiro recado, pessoal, a gente criou um canal do YouTube para começar a postar essas lives que a gente vai fazendo aqui. Então, quem não consegue ver a live ao vivo, vai poder assistir no canal do YouTube. Qual é o canal que vocês vão ter acesso? O nome do canal é A Caminho de Orlando com visto de estudante F1. Beleza? Então procura lá no YouTube que você vai achar o canal. Tem todas as lives gravadas. Tem a primeira live com Ramsés, a segunda com Douglas. E vai estar subindo também a live que eu fiz com o Teacher Fernando na terça-feira, falando sobre o inglês para o estudante F1, né? Quem está vindo com o estudante F1. Então tá tudo lá. Se você não assistiu aqui, vai lá no canal do YouTube, se inscreve. A gente vai estar postando pelo menos 2 lives ou 2 conteúdos lá por semana. Ok? Segundo recado é que tá chegando a hora, pessoal. Cada vez mais próximo, a gente vai fazer uma assessoria gratuita para vocês em dezembro. Tá? É uma maneira que eu consegui de atender e atingir mais pessoas. Então coloca aí na agenda entre o dia 7 e o dia 9 de dezembro, mais ou menos, a gente vai estar fazendo assessoria gratuita. Tá? Vai ter que rolar uma inscrição, porque o número de vagas é limitado, mas assim que a gente abrir as inscrições para assessoria, você vai poder se inscrever e participar. Legal? Então esses foram os recadinhos e vamos para o tema, né? Então vamos lá, pessoal. Entrevista consular. Todo mundo tenso, né, na hora de fazer a entrevista. Enfim, você, como estudante F1, pegou já o seu I-20, foi lá no site, preencheu lá o seu DS-160, agendou a sua entrevista consular, né? E aí você vai para a entrevista. Chegou lá no dia da entrevista, você foi lá no CASV, deixou lá seu passaporte, fez suas digitais, e aí você vai para frente do oficial consular para poder conversar com o oficial consular. Pessoal, o que um oficial consular ele quer saber no dia da sua entrevista, tá? Ele quer saber se você vai usar, se você é a pessoa certa, ou seja, se vai dar um match, né, entre o que você quer fazer nos Estados Unidos e o visto que você está solicitando. Então, o que o oficial consular quer de você é isso. Ele vai ver quais são as suas intenções, tá? E qual é o visto que você está pleiteando. Então, se, por exemplo, você chega lá para o oficial consular, como eu tive um caso até engraçado de uma pessoa que na época da pandemia ela queria vir para os Estados Unidos e aí tinha um amigo dela, né? E o cara falou, não, bicho, a entrevista é muito simples, você vai lá, os caras vão te perguntar o que você vai fazer nos Estados Unidos, você fala que o Brasil tá complicadíssimo por causa da pandemia, que você vai lá tomar uma vacina e volta, né? E o cara tava pedindo visto de estudante. E o cara chegou lá na frente do oficial consular, por incrível que pareça, e falou para ele, me perguntou por que você quer estar nos Estados Unidos, por que você está indo para os Estados Unidos. Ele falou, olha, eu vou lá, porque a situação aqui no Brasil está muito, muito complicada, e enfim, eu vou lá tomar a vacina, vou ver como é que estão as coisas, depois eu volto. É fato, né? O que vocês acham que pode ter acontecido com esse sujeito? Ele foi negado, né? Não tinha por que ser diferente também. Então, enfim, não cruzou, né? Não deu match. Tipo, ele quer vir tomar vacina e tá pedindo um visto de estudante. Não faz sentido. Então, o que o oficial consular quer é isso. É que você, de fato,
venha para os Estados Unidos com visto apropriado, né? E como é que você faz para saber qual tipo de requisito o oficial quer para esse visto apropriado? Cara, é tão simples, que é até meio boçal explicar isso, né? Mas, se você está vindo para os Estados Unidos passear, você vem com visto de turista. Se você está vindo para os Estados Unidos estudar, você vem com visto de estudante. Se você está vindo para abrir um negócio, você vem com visto de investidor. É simples assim. Não tem uma outra maneira de explicar isso. Porque é objetivo demais. O que não é objetivo são os critérios que ele usa para te analisar, né? Então, no visto de estudante, por exemplo, eles vão analisar 2 critérios que eu sempre falo, ok? 2. Porém, existe um terceiro que eu incluo, que aí já é por experiência minha, ok? O primeiro critério é vínculo no país de origem. Então, o estudante ele tem que ter vínculo no país dele, né? Por quê? Porque esse visto é um visto não imigratório, é um visto que ele vai utilizar para ir para os Estados Unidos e voltar dos Estados Unidos. Então, ele tem que ter vínculo. Então, a primeira coisa que você tem que comprovar é o seu vínculo no país de origem, ok? Segunda coisa que você tem que comprovar é condição financeira. Você tem que ter condição financeira para fazer esse movimento. Não adianta você falar para ele que você vai vir para os Estados Unidos estudar se você não tem dinheiro, se você não comprovou fundos, tá? Geralmente, a escola é quem faz essa pré-análise, né? Então, a escola vai pedir para você lá um extrato bancário, e aí você vai mostrar para ela que você tem dinheiro, uma quantidade X de dinheiro, e ela vai te dar 1,20 por um período X. 3 meses, 6 meses, 1 ano, 7 meses, 8 meses, 5 meses, né? Então, geralmente é assim. Então, primeira coisa, vínculo no país de origem. Segunda coisa, se você tem dinheiro, se você tem uma forma de se sustentar lá, tá? E a terceira coisa, que é o que eu sempre falo, mas que não está lá no site do consulado, é a real necessidade de estudar no exterior. Então, se você tem vínculo, se você tem dinheiro e se você tem necessidade de estudar no exterior, legal, seu visto está aprovado, tá? Rafael, mas eu tenho um amigo meu que tinha vínculo, tinha dinheiro, tinha necessidade e foi negado. E aí, o que você tem para me dizer sobre isso? Bom, é simples o que eu tenho para te dizer. Tem uma parte da sua entrevista consular que é discricionária do oficial consular. Então, se ele definir que você atingiu esses 3 critérios, mas ficou alguma dúvida na cabeça dele, né? Ou ele simplesmente não quer aprovar. Ele acordou de manhã e falou, hoje não passa ninguém. Hoje eu vou passar a faca em todo mundo e ninguém vai. Ele vai negar você, né? Obviamente que dificilmente um oficial consular vai fazer isso, porque a gente imagina que do outro lado da bancada está uma pessoa séria, que está fazendo uma análise muito séria, então ele não vai te julgar dessa maneira, mas ele pode, se ele quisesse não aprovar ninguém naquele dia, é discricionário dele, né? Tá na lei, né? Então, esses são os 3 critérios principais. Porém, esses critérios de análise, eles podem se subdividir, né? Então, vamos pegar, por exemplo, o vínculo. Né? Quando a gente vai analisar vínculo, o que o oficial consular analisa? Ele analisa, dentro do vínculo, ele tem prioridades, ele tem pontos que ele vai analisar especificamente para o vínculo. Então, o primeiro vínculo que eles consideram muito forte é o vínculo familiar. Então, por exemplo, você é casado, né? Ou você é casada. Você vai para os Estados Unidos estudar, mas o seu marido vai ficar no Brasil, ou sua esposa vai ficar no Brasil. Isso é um vínculo muito forte, porque a gente não acredita, ou pelo menos a gente não quer acreditar, que o marido vai abandonar a esposa, ou que a esposa vai abandonar o marido, né? Pode acontecer? Pode, mas a gente não acredita nisso, ok? Então, se você tem um vínculo familiar, se está deixando seu marido, né, ou se você está deixando, por exemplo, um filho menor de idade, né, de 14 anos, 15 anos, você está deixando um vínculo familiar muito forte. Então, a tendência do oficial entender que você tem uma intenção de retorno é muito grande, ok? E aí depois ele vai para outros pontos de vínculo, como, por exemplo, o seu emprego. Se você tem carteira assinada, ou se você tem uma empresa, ou se você tem um contrato com uma empresa e esse contrato ainda está vigente, né? Isso é um vínculo também. Isso pode ser considerado um vínculo.
né? E aí você pode sim ser aprovado por ter esse vínculo. É claro que não é tão forte quanto um vínculo familiar, mas ele é um vínculo, né? E aí vem mais coisas, por exemplo, terceira análise, você tem propriedade, você tem carro, você tem apartamento, você tem moto, você tem empresa, enfim, isso também é considerado um vínculo muito forte, ok? Não tão forte quanto os outros dois, né? Mas também é considerado um vínculo forte. Então, dentro de vínculo, eles vão mais ou menos por essa linha de raciocínio, ok? E aí depois ele vai para sustentabilidade. Sustentabilidade é quanto você comprovou de fundos lá na escola e quanto tempo você vai passar lá, tá? Tem um gatilhozinho aí nessa análise que fica difícil de eu explicar aqui, porque a gente precisaria de muito tempo, mas eu vou falar desse gatilhozinho lá na assessoria em dezembro, tá? Quando a gente for fazer em dezembro lá a assessoria gratuita para vocês, eu vou estar falando também sobre esse gatilhozinho de sustentabilidade, tá? Mas atingiu o critério, tem grana, vai se sustentar lá, tem como provar isso, beleza, o oficial vai considerar que você atingiu esse critério. Bom, e necessidade, pessoal? Necessidade pode ser a mais variada possível, né? Então, eu já tive, por exemplo, eu tive um aluno que veio para cá, ele tinha 74 anos e o oficial perguntou para ele por que ele queria estudar inglês nos Estados Unidos. Ele, um senhor muito sincero, virou para o oficial e falou para ele, olha, eu quero estudar inglês lá porque eu estou aposentado, eu tenho dinheiro, quero viajar e eu pretendo viajar o mundo inteiro e o inglês, por ser uma língua universal, eu acho que eu posso começar viajando pelos Estados Unidos, né? Então, uma resposta que provavelmente nenhuma assessoria ia dizer para ele dar, mas ele simplesmente foi lá e deu a resposta para o oficial, né? Falou, olha, eu tenho dinheiro, quero viajar, quero estudar. E o oficial foi e aprovou o visto dele, ele veio para cá com 74 anos com visto de estudante, tá? Então, é uma possibilidade. Uma outra necessidade, né? Por exemplo, necessidade de job, por exemplo, trabalho. O cara vai trabalhar, vai assumir um cargo numa empresa X e tal, e aí ele precisa fazer o inglês com uma certa velocidade. Então, é considerado uma necessidade também, né? A necessidade de fazer um doutorado, de fazer um mestrado, então, e aí você precisa agilizar. Então, enfim, isso tudo é considerado uma necessidade real de você vir para os Estados Unidos ou até mesmo fazer um mestrado aqui, não tem problema nenhum, tá? Então, assim, gente, essa análise desses 3 itens, obviamente eles analisam outras coisas, tá? Mas esses 3 itens, na minha opinião, são os itens mais importantes e que são de maior relevância numa entrevista consular, tá? Bom, beleza, Rafael, mas aí você falou teoria, enfim. E na prática, né? Como é que acontece lá na entrevista consular? Eu cheguei lá, o que vai acontecer? Então, uma coisa engraçada também que aconteceu com uma outra pessoa foi que essa pessoa contratou uma assessoria X, eu não vou falar aqui qual é o nome, e a assessoria foi orientar ela no dia anterior. Tá? Então, no dia anterior à entrevista consular dela, ela recebeu um áudio pelo WhatsApp e a pessoa que estava orientando ela falou o seguinte, olha, cara, você vai chegar lá no consulado, aí você não pode entrar com o celular, você vai passar num detector de metal, você tem que retirar o seu cinto, porque se tiver a sua fivela de metal vai apitar, e aí o guarda vai pedir para você botar os seus pertences na caixa. E aí eu ouvia, tive acesso a esse, tô ouvindo a pessoa falar e nada da pessoa falar da entrevista em si, né? Orientar para a entrevista. E aí você vai passar no detector de metal e aí vai ter uma fila, você vai entrar na fila. Gente, pelo amor de Deus, né? Então não é isso que ninguém espera ouvir de uma assessoria isso. Você espera ouvir assim, eu vou chegar lá na frente do oficial, o que o oficial vai me perguntar? Então, pelo amor de Deus, cuidado, pessoal, com o tipo de orientação que vocês acabam tendo, porque isso realmente implica no sonho de vocês, né? Então, assessoria não é para isso. Então, vamos na prática, né? O que vai acontecer lá, depois que você passou pelo detector de metal e tirou o cinto? O que vai acontecer lá? Você vai chegar lá na frente do oficial consular e ele vai te fazer algumas perguntas. Primeira pergunta que eles sempre fazem, tá? Para onde você vai responder. Então, vou pegar o exemplo aqui de um estudante que vem para Orlando, tá? Então,
Rafael, para onde você vai? Eu vou para Orlando. O que é que você vai fazer lá? Se o seu visto for F1, eu vou estudar. Quem vai com você? Ah, vou eu, a minha esposa e o meu filho. Legal. Quanto tempo você vai ficar lá? Então só aí já foram 4 perguntas. Vou ficar lá 6 meses, 1 ano, 8 meses, 7 meses, vai depender do tempo do seu I-20, tá? Vou ficar lá 6 meses, por exemplo. Por que você quer estudar inglês nos Estados Unidos? Aí você vai dar um motivo, porque eu tenho um trabalho e eu estou concorrendo a uma vaga interna dentro desse trabalho e é importante para mim ter o inglês, então eu preciso aprender rápido e aí eu pretendo estudar lá por ser mais rápido, tá? Então, obviamente, eu formulei uma resposta aqui, mas isso tem que ser estudado, né? Então, quando a assessoria vai conversar com você, ela vai estudar a tua vida, ela vai tentar entender o que você faz para ela poder te orientar. Então, pessoal, eu fiz aqui 4, 5 perguntas. Geralmente, nessas 4, 5 perguntas, ele encerra a entrevista com você e ele te aprova ou te reprova, ok? Aí você vai dizer, Rafael, mas peraí, vamos analisar com calma. Para onde você vai? Pô, o que tem nessa pergunta que vai fazer ele me analisar? Segunda pergunta, quanto tempo você vai ficar lá? O que você vai fazer lá? Né? Legal, vai analisar o meu visto. Quanto tempo você vai ficar lá? Como é que ele pode me analisar em relação a isso? Né? Quem vai com você? Né? E, enfim, essas são as 4 perguntas principais, tá? Mas a gente tem ali uma lista de 70 perguntas que já foram feitas, mais de 70 perguntas que já foram feitas, mas essas 4 são as principais. Quando ele analisa isso, ele vai pedir o seu I-20, ele vai pedir a sua certidão de casamento, né? Que são se você estiver indo casado e tal. Ele geralmente para a entrevista ali e fala, Rafael, olha, você está aprovado, boa viagem, bons estudos para você. E às vezes ele simplesmente fala, ele digita lá, todo mundo fala pra mim assim, cara, ele ficou digitando lá uns 10 minutos, um monte de coisa, me fez 4 perguntas e negou o meu visto. Como é que pode? Ele não me pediu um documento, ele não pediu comprovação, ele não pediu nada, ele simplesmente negou o meu visto. Como é que ele pode fazer isso? Então, a primeira coisa lembra que é discricionário dele. Ele pode te negar porque ele quis, tá? Ou ele pode ter percebido dentro dessas 4 perguntas aí que você não respondeu com sinceridade ou criou uma certa dúvida. Vou dar um exemplo para vocês. Então, para onde você vai? Primeira pergunta. Você vai responder, peguei o exemplo aqui do cara que vai para Orlando, você vai responder Orlando. Lembra que você está vindo estudar inglês em Orlando, né? A Flórida tem 450 mil brasileiros. Então, realmente tem que fazer sentido para ele você vir estudar inglês em Orlando. Porque senão você vai... Tem escola aqui em Orlando, por exemplo, que tem 98% de brasileiros. Né? Tem escola aqui que o staff inteiro é brasileiro. Você não consegue achar uma pessoa de outra nacionalidade. Isso acontece. Né? Então, ele já é uma forma dele entender. Se o cara, você falar assim, eu vou estudar inglês, aonde? Em Kansas. Pô, realmente o cara vai precisar aprender inglês lá, porque lá não tem ninguém que fale português. É muito difícil encontrar alguém que fale português. Né? Outros locais dos Estados Unidos. Então, já serve para ele dar uma analisada no teu perfil. Segundo ponto, né? Quanto tempo você vai ficar lá? Né? Se você... Aí entra a questão da sustentabilidade que a gente vai falar, mas se você apresenta uma renda muito pequena para passar um tempo muito grande, a chance de você ser negado aumenta, porque apesar de você estar indo passar um tempo longo, você não tem dinheiro para se manter durante esse tempo todo. E como é que ele vê isso? Rafael, mas ele não pediu meu extrato bancário, como é que ele sabe que eu não tenho dinheiro? Muito simples, meu querido, você apresentou lá para a escola e lá no seu I-20 está escrito quanto é que a escola te pediu e quanto que você apresentou para eles. Ok? Se a escola te pediu 15 mil dólares e você apresentou 15 mil dólares, tá? Para passar um ano, faz a conta e vê quanto você vai gastar por mês. Tá ali, tá no seu I-20. Né? Então você vai olhar, ele vai olhar lá o dinheiro que você apresentou, vai ver quanto tempo você respondeu para ele, e aí ele vai fazer uma conta matemática, vai pegar e vai dividir pelo número de meses e vai ver se você tem sustentabilidade ou não. Então, é assim que ele analisa essa pergunta simples, né? Segundo ponto, quem vai com você? Vou eu, meu marido e meu filho. Legal, você falou que você ia ficar lá, vou dar um exemplo aqui, 6 meses, ok? 6 meses, você vai tirar seu filho da escola para ficar 6 meses lá,
Qual o período do ano que você está tirando seu filho da escola, como seu filho vai estudar lá, não vai, isso tudo está passando dentro da cabeça do oficial. Você não pensou nisso, mas ele vai pensar em uma série de coisas ali. E aí ele vai verificar, pô, será que faz sentido? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, a questão do visto de 3 meses. Né? A gente tem lá a live do Ramsés, que foi a primeira live que a gente fez aqui. O Ramsés foi aprovado para 3 meses de visto. Né? Faz sentido para o oficial consular você vir em 3 meses? Talvez faça. Se você vier num período de férias do seu trabalho, se você vier num período de férias de escola dos seus filhos, talvez faça todo sentido você tirar um visto para 3 meses. Então, isso tudo passa na cabeça do oficial consular, ok? Quem vai com você? Né? A quarta pergunta, né? Quem vai com você? Vou eu, meu marido e meu filho. Legal. A partir daqui, gente, ele pode sentir a necessidade de fazer mais perguntas para você ou não, tá? E aí pode vir uma enxurrada de perguntas. Pode vir, por que você escolheu Orlando? Por que você escolheu essa escola? O que seu marido faz no Brasil? Como é que ele vai largar o trabalho dele? Como é que você vai largar o seu trabalho? Como é que seus filhos ficam fora da escola? Cara, existe uma infinidade de perguntas que ele pode fazer. Mas geralmente, com essas 4 ou 5 perguntas que eu falei para vocês aqui, tá? Ele já consegue saber se é verídico ou não a sua intenção, ok? E aí ele já consegue te negar ou te aprovar. Rafael, o problema é que ele não me pediu documento nenhum. O problema é que ele não falou nada comigo. Ele simplesmente negou o meu visto e me deu um papel rosa. O famoso papel rosa, né? Inclusive, essa semana eu tive uma aluna que ela falou que quando chegou no consulado, que eu tinha falado para ela do papel rosa, né? Ela falou, Rafael, eu cheguei no consulado, tinha tanta gente com papel rosa na mão que chegou a me dar um calafrio, assim. Eu me tremi toda, que eu falei, putz, essa galera toda foi negada. Então, a chance de eu ser negada também é grande. E, obviamente, ela foi aprovada, mas, assim, tinha muita gente com papel rosa na mão. O que é esse papel rosa, pessoal? É um papel padrão, ok? Que ele te nega... através, ele diz que você não comprovou vínculo no seu país de origem e aí ele te nega, tá? E ali vem dizendo o número da cláusula lá, o ponto da lei que ele está te negando, né? E aí você vai poder checar, obviamente ninguém checa isso, mas geralmente é um ponto no qual você pode reaplicar, você pode tentar o seu visto novamente, ele não vai te impedir, ele está dizendo ali, eu estou te negando através do 214B, e aí você pode reaplicar o seu visto por falta de vínculo, nesse momento a gente não aprovou e tal, e aí vem dizendo ali alguma coisa. Se eu tiver o papel rosa eu vou postar, eu vejo se eu posto para vocês em algum lugar, de repente no Instagram ou em algum lugar. Mas então, ele nega você dizendo que você não tem vínculo. Aí você fala, mas ele não me pediu nada. Ele não perguntou se eu tenho família aqui no Brasil, ele não perguntou se eu tenho empresa, ele não perguntou se eu tenho emprego, ele não perguntou nada. Ele simplesmente perguntou para onde eu ia, fez aquelas 4 perguntas lá que você falou e me negou. Legal, porque é padrão, né? O papel rosa é padrão. Você imagina se o oficial consular fosse detalhar o motivo para cada pessoa que é negada lá no consulado. Ele ia ter que ter uma série de arquivos e papéis ali para entregar para essas pessoas, porque cada pessoa é negada por um motivo diferente. Então eles fazem um papelzinho padrão, que o que importa é a cláusula pela qual você está sendo negada, geralmente a 214B, né? 214B ou 215B, agora não me lembro direito, mas eu depois passo para vocês. Então ele nega através disso e isso faz com que você possa tentar de novo, ok? Então, só para recapitular, tô vendo que tem uma galera que chegou agora, as 4 ou 5 perguntinhas que são feitas lá. Rafael, para onde você vai? Né? Eu vou para Orlando, por exemplo. O que é que você vai fazer lá? Vou estudar. Quanto tempo você vai ficar lá? 6 meses, 1 ano, 8 meses? Quem vai com você para a sua viagem? Tá? Então, geralmente, essas 4 perguntas. E aí ele faz outra, né? Por que você quer? A quinta que eu botei é por que você quer estudar inglês nos Estados Unidos, tá? Mais perguntas a gente vai falar lá na assessoria, porque realmente tem muita, gente. Tem mais 70 perguntas que a gente pega todo dia diferente, mais de 70 que a gente pega todo dia diferente, então a gente vai falar lá. Porém, essas são as principais e ele identifica.
Legal, Rafael. E se ele aprovar o meu visto, né? Que é o que todo mundo quer. Se ele aprovar, ele vai terminar essas 4 perguntas e vai chegar para você e vai falar assim, olha, seu visto está aprovado, boa viagem. Eu vou contar para vocês o que aconteceu na minha entrevista, tá? Eu ia deixar para contar lá em dezembro, mas vou contar agora. Na minha entrevista foi o seguinte, eu cheguei lá, era eu, minha esposa e 2 filhos. Meu filho tinha 5 anos, meu filho mais velho tinha 8 anos, se eu não me engano. E aí o oficial consular virou para mim e falou assim, Rafael, para onde você vai? Eu falei, vou para Orlando. Aí ele, legal, Orlando. Era uma mulher. Ela, legal, Orlando. E aí ela virou pro meu filho e falou assim, e aí, você vai para Orlando também? Meu filho menor, de 5 anos. Falou, e aí, você vai para Orlando também? Você vai ver o Mickey? Aí ele falou, ficou meio sem graça, né? Uma criança de 5 anos. Falou, vou. E quanto tempo você vai ficar lá, Miguel? Né, que é o nome do meu filho. Quanto tempo você vai ficar lá? Ele olhou pra mim e falou, papai, quanto tempo eu vou ficar lá? Eu falei, 6 meses, filho. Aí ele, isso tudo? Ela falou assim, não, Miguel, isso passa muito rápido. Rapidinho você tá de volta, não se preocupa com isso não. Virou pra mim e falou assim, você tem certidão de casamento? Eu falei, tenho. Entreguei a certidão de casamento, ela pegou minha certidão de casamento, digitou lá alguma coisa no computador, virou pra mim e falou, parabéns, seu visto está aprovado, boa viagem. Olha que luxo, gente. Fez 2, 3 perguntas pra mim. Aprovou e boa viagem. Não fez mais. Na verdade, ela não perguntou nem pra mim, né? Ela perguntou pro meu filho respondeu. E, enfim, ela foi e aprovou. Tudo bem que, se você olhar todo o contexto da minha história ali por trás, né? Quem eu era no Brasil, o que eu fazia, né? Não que eu fosse algo importante, porque eu não era, mas assim, o que eu fazia, o meu tipo de trabalho no Brasil, ele favorecia muito a minha aprovação. Tá? E eu mantive negócios aqui e tal, então isso acabou favorecendo muito. Mas foi uma entrevista simples, não teve quase nenhuma pergunta, né? Ela simplesmente foi lá e aprovou. Obviamente, um DS-160 muito bem preenchido, né? A gente tem que bater palma para quem fez, na época foi uma assessoria, eu contratei uma assessoria para fazer, eles preencheram muito bem meu DS-160, apesar que a parte de instrução deles não foi muito legal. Tá? Um detalhe que eu sempre conto é o seguinte, eles não falaram que eu tinha que levar minha certidão de casamento. E foi a única coisa que a oficial consular pediu pra mim. Ela pegou o meu I-20 e pegou a minha certidão de casamento. E eu só levei a certidão de casamento porque a minha esposa, no dia que a gente estava indo pro consulado, falou, amor, você não pegou a certidão de casamento, você não acha melhor levar? Eu falei, vamos levar, estamos levando tudo, vamos levar isso também. E foi a única coisa que ele pediu. Quer dizer, se eu não tivesse levado, talvez meu visto tivesse sido negado. Né? Porque eu não tinha, faltou um documento ali. Ou uma coisa muito comum que eles fazem também, pessoal, isso é uma dica para vocês. Às vezes eles colocam o seu pedido como administrativo, em espera, e eles solicitam um documento a mais para você. Tá? Vou dar um exemplo aqui. Eu tive uma cliente que ela foi para entrevista, chegou na entrevista, ela apresentou um extrato bancário, e eu me lembro desse detalhe porque o extrato dela tinha 80 mil reais. E era 80 mil reais certinho, não tinha nem centavos, assim. E ela não levou o extrato, ela levou só o saldo, tá? Ela levou só o saldo disponível lá na conta. O oficial consular foi e pediu o extrato bancário dela, ela foi, apresentou o extrato e tinha lá o saldo disponível, 80 mil reais cravado. Ele achou muito estranho isso. E aí ele foi e virou para ela e falou o seguinte, fulana, você tem o seu imposto de renda aí? E ela não tinha um imposto de renda, tá? Apesar que eu sempre falo, amigão, bota a casa nas costas e leva a casa nas costas. Se não usar, não tem problema, você traz de volta. Mas leva nas costas a casa. Ela não levou o imposto de renda. Chegou lá, ela falou, olha, eu não tô com meu imposto de renda aqui, mas eu faço imposto de renda e tal. Ele falou, legal, então você vai fazer o seguinte, eu não vou aprovar o seu visto e você vai me mandar, vai me entregar o imposto de renda. Você pode voltar aqui com o seu imposto de renda que a gente vai deixar pendente aqui, vamos analisar. Ela foi, saiu de lá arrasada, me ligou na hora, falou, Rafael, por que eu não te ouvi? Era pra eu ter levado tudo, eu levei só o que eu tinha apresentado na escola e não sei o que, cara, porra, tô super triste, o cara vai negar o meu visto, não sei o que. Eu falei, peraí, mas ele já negou o seu visto? Não, ele falou pra eu levar o imposto, pra eu mandar o imposto, não me lembro agora. Eu virei e falei assim, então você vai fazer isso. Não adianta, o cara vai me negar, já tá na cara, ele fez 3 perguntas e já veio com isso, não sei o que. Falei, olha, ele não negou, você vai mandar o imposto. Você só vai desistir quando ele falar para você que ele te negou. Mas enquanto ele não falar isso, você vai mandar o imposto para ele. E ela
Ah, legal, então eu vou mandar então e vamos ver o que que dá. Pois ela mandou, ela levou lá, não me lembro, porque já faz tempo, o oficial foi e aprovou o visto dela. Deu o visto de 4 anos para ela e ela veio para os Estados Unidos e estava nos Estados Unidos, tá? Até então, depois eu perdi o contato, mas eu soube que ela estava nos Estados Unidos. Então, pessoal, é extremamente possível, eles podem fazer isso, tá? Colocar lá em stand-by para você poder ter o seu visto aprovado. Então, leva a casa nas costas, como eu sempre falo, né? E vai para a entrevista que a chance é muito grande. Tá? Então, aprovou o seu visto aprovado, boa viagem. Você pode entrar até 30 dias antes do início das suas aulas. Ok? Suas aulas, se começarem, por exemplo, 10 de janeiro, né? Você vai poder chegar aqui 30 dias antes. Vai chegar ali dia 10, dia 11 de dezembro, sem problema nenhum. Ok? Então, pessoal, entrevista consular. Falamos aqui das perguntas mais prováveis, né, que eles fazem. Falamos também sobre como é que é a dinâmica da entrevista, o que geralmente eles costumam perguntar na entrevista, né, e costumam fazer. E aí vocês têm que estar atento para essas 4, 5 perguntas aí que eu passei para vocês. E a gente vai ter mais perguntas lá na assessoria que a gente vai fazer em dezembro, assessoria gratuita, que vai estar disponível em dezembro, tá? Bom, tô vendo que tem pouca gente aqui na live, né? Meu objetivo também não é, nesse momento, trazer muita gente ao vivo, porque eu sei que o horário às vezes não é muito legal, mas a live fica gravada, fica lá no canal do YouTube, a gente vai disponibilizá-la aqui também, mas se alguém que estiver aqui quiser fazer uma pergunta a respeito da entrevista consular, pode fazer a pergunta sem problema nenhum. Quem não está aqui e estiver assistindo essa live gravada, pode mandar a pergunta em inbox, tá? Então depois de você ver a live, é só você se identificar lá, olha, eu sou fulano de tal, assisti a live gravada sobre entrevista consular e eu queria te fazer uma pergunta, será que você podia lá responder? E aí manda inbox e aí eu vou responder a sua pergunta em inbox lá, sem problema nenhum. É claro, pessoal, que se você me mandar 30 perguntas, né, vai ficar complicado, mas não tem problema nenhum. Você pode mandar lá a sua pergunta sobre entrevista consular que a gente vai te responder sem problema nenhum. Ana Lúcia entrou aqui, a Ana hoje me mandou mensagem, né, pra gente fazer a análise lá da entrevista da filha dela. Pode me contactar lá naquele número que eu te falei, Ana, e aí a gente bate um papo. Mas se quiser perguntar aqui também, fica à vontade. Legal? Pessoal, e como é que estão as datas para entrevista consular? Né? Muita gente me pergunta isso. Rafael, tá tendo data? Está tendo data, pessoal. Eu soltei aqui ontem ou anteontem a atualização das datas. Para o visto F1, as datas estão para novembro, ok? Então, quem quiser marcar entrevista, São Paulo, Brasília, Recife, Porto Alegre, novembro tem. Se eu não me engano, Rio de Janeiro já não tem mais novembro, só tem para dezembro, tá? Mas você consegue marcar entrevista muito rápido para o visto F1, ok? Recomendação que eu dou, essa dica também é legal. Acabou de retirar a restrição de viagem para turista, ok? O que eu faria se fosse vocês? Eu marcaria minha entrevista agora, porque as datas estão disponíveis, tá? Então eu entraria lá no site, né? Já contactaria a escola, já faria lá a minha matrícula, já pegaria meu I-20, e aí eu entrava no site do consulado e agendava a minha entrevista. Porém, a recomendação que eu dou tenta agendar daqui a 2, 3, 4 semanas e vem mantendo contato comigo, tá? Não tem problema nenhum. E eu vou te dizer como é que tá. Se aumentou a aprovação, se diminuiu, porque a gente acredita, o movimento que a gente está vendo é que com a retirada da restrição, o turismo vai voltar a acontecer e eles vão flexibilizar mais a aprovação do visto F1, tá, pessoal? O visto F1 é muito importante para os Estados Unidos, muito importante. Qualquer dia eu vou fazer uma live só para explicar para vocês por que o visto F1 existe, mas ele é muito importante, ele traz dinheiro para os Estados Unidos, não é pouco dinheiro, tá? É muito dinheiro. Então eles querem o estudante aqui, mas eles querem o estudante. Se você quer imigrar para os Estados Unidos, você tem outros caminhos para fazer isso, tá? Então eu acredito que vão flexibilizar
essas aprovações e vai ter mais gente sendo aprovada aí daqui para frente com essa saída das restrições. Mas eu não posso afirmar isso ainda, então se você for marcar agora, marca para daqui a uns 20 a 30 dias e mantém contato comigo que eu vou te dizendo como é que está fluindo lá as aprovações no consulado, tá? A Ana está colocando aqui que a filha dela foi no consulado em setembro, mas não foram aprovadas, e ela está matriculada lá na OLA, tá? Ana, a gente precisa analisar, eu preciso de detalhe da tua entrevista. Então, assim, se você já quiser adiantar, o que você pode fazer? Lá naquele número que eu te passei, manda um áudio para mim detalhando a sua entrevista. Então, o que eu quero ouvir de você é o seguinte: Rafael, cheguei lá no consulado, ele me perguntou isso, aí eu respondi isso, ele me perguntou isso, eu respondi isso. Então, manda isso para mim, que eu vou analisar as respostas que você deu, vou analisar as perguntas que ele fez e eu vou te dizer, Ana, ó, vale a pena você tentar de novo logo agora, ou vale a pena você esperar um pouco mais para tentar, ou você tem que corrigir essa informação, né, para tentar de novo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. A pessoa foi negada porque o oficial disse que ela não tinha vínculo e ela não tinha emprego, por exemplo. Não estou dizendo que é o caso da Ana, porque a filha dela é médica, parece. Mas a pessoa não tinha um emprego. Aí o oficial negou porque ela não tinha vínculo. Adianta ela ir lá desempregada e aplicar de novo? Não adianta, né? Porque foi um vínculo muito forte que ela não tinha. Então, geralmente a gente vai falar, olha, você tem que ter um trabalho, alguma coisa que gere um vínculo maior para você fazer a tua entrevista novamente. Não faz sentido você chegar lá uma semana depois e tentar de novo. O oficial vai perguntar para você. E eles perguntam mesmo, pessoal. Eles perguntam assim, Rafael, o que mudou na sua vida da sua entrevista que você fez na semana passada para essa semana que você está fazendo comigo? Por que você está fazendo a entrevista de novo? O que você tem de novo aí para me apresentar? Ele te pergunta. E aí você vai dizer, pô, nada. Então ele vai falar, ó, seu visto está negado. Não vai nem fazer pergunta de novo. Ele vai negar seu visto, né? Então, precisa analisar. Então manda para mim lá, tudo direitinho, grava um áudio, não tem problema. Eu vou gravar um áudio de 5 minutos. Então, se não quiser, não tem problema. Grava de 1 em 1 minuto para fatiar o áudio lá para eu poder ir ouvindo. E eu vou ouvir o teu áudio e aí eu vou te dizer o que a gente pode tentar. Mas eu vou conversar com você pessoalmente também. Eu te mandei lá, eu vou te mandar a minha agenda. Você vai ter lá o link da minha agenda. Você marca um horário comigo, a gente vai ter 1 hora para bater um papo. Tá? Nayane, minha entrevista está agendada para 6 de dezembro. Você me ajudou muito com essas informações. Legal, Nayane. Te agradeço. Esse é o objetivo, tá, pessoal? Poder ajudar vocês com essas informações e tudo vai dar certo, é isso aí. Eu hoje fiz uma entrevista com a Patrícia, que esteve aqui numa live, e eu falei para ela, Patrícia, ó, eu costumo dizer que para quem acredita, né, se você não acredita, pensa que é a mão de qualquer outra coisa que possa favorecer você. Mas se você atingiu, Nayane, esses requisitos que eu falei para você aqui, né, os 3 principais pontos, o restante é a mão de Deus que vai apoiar lá no oficial consular e vai dizer, olha, aprova essa menina ou reprova essa menina. Porque a gente tem que entender que nem sempre a gente pensa que às vezes uma coisa é muito boa e não é, né? A gente fala, putz, mas eu queria tanto ir para os Estados Unidos, não sei o quê, mas de repente você não tem que ir para os Estados Unidos, você tem que ir para o Japão, para a Austrália, como é o caso do Douglas, que fez a entrevista com a gente na semana passada. Ele morou 26 anos no Japão, né? E para ele foi maravilhoso, trouxe uma experiência para ele de vida maravilhosa. Então, gente, eu costumo dizer isso muito também, assim, as pessoas veem 1 milhão de vídeos no YouTube, né? Gente querendo dar a fórmula mágica para você ser aprovado na entrevista. Galera, não tem fórmula mágica. Não caia nesse conto de que, 95% dos meus clientes são aprovados. Gente, primeiro que isso é muito relativo, né? Vamos combinar uma coisa aqui, ó. Eu tenho 100% dos meus clientes aprovados. Legal, quantas pessoas você mandou no consulado? Mandei uma só, ele foi lá ontem e foi aprovado, 100%. Pô, não quer dizer nada. Agora, você pega um cara que manda 1.000 pessoas para o consulado no ano inteiro, né? E o cara tem 70%, 80% de aprovação, já é um número considerável, né? Dentro de qual circunstância, né? Após uma pandemia, onde estava todo mundo com restrição de fronteira, né? Então, assim, isso tudo tem que ser avaliado. Então, foge desse conto aí dessa historinha de que vai aprovar 95%, 98%. Não existe, galera. Faz a sua parte. É muito claro, é muito simples. Eu costumo dizer isso, gente, é muito simples. Sem caraminhola na cabeça, sem ficar teoria da conspiração, entendeu? Pensando em 1001 possibilidades que possa existir
por conta do que você viu no YouTube ou que você deixou de ver. Você tem que atingir 3 pontos, foi os pontos que eu falei lá no início. Atingir os 3 pontos, o resto é o oficial consular que vai fazer o trabalho dele. Né? Não adianta você querer inventar a história. Legal? Então, se você atingiu, Nayane, parabéns, mete bronca, você tem chance grande de ser aprovada e, se Deus quiser, tudo vai dar certo. Legal? Pessoal, 43 minutos de live já, 40 minutos, né? Contando os 3 lá de atraso. Eu vou começar a encerrar por aqui. Vou dar o último recado para vocês. Vai lá no YouTube, se inscreve lá no canal, ok? A gente vai postar... Na verdade, para que está servindo o canal do YouTube, tá, pessoal? Eu não sou um youtuber, não é essa a pretensão, mas a pretensão é disponibilizar o conteúdo mais extenso para vocês lá, tá? Porque a gente tem algumas plataformas que não dá para disponibilizar, então a gente disponibiliza lá. Então, se você perdeu alguma live, se você quer ver alguma live, se você quer ver algum conteúdo, vai lá no canal do YouTube, se inscreve lá que você vai ter. Canal do YouTube, A Caminho de Orlando com visto de estudante F1, ok? Procura o canal lá que você vai achar. O canal é novo, a gente fez semana passada, então tem pouco inscrito. Mas a gente também não é... A gente quer que dentro do canal as pessoas que realmente querem ter esse tipo de informação, tá? Então, procura lá o canal se você quer ter uma informação bacana e vai lá. Continua acompanhando aqui. A gente vai estar fazendo live terça e quinta, tá? Na terça-feira que vem eu estou preparando aí uma live bem legal para vocês, com um convidado. Então fica atento aqui que a gente vai falar sobre mais tema e semana que vem eu quero abordar alguma coisa sobre imóvel, então já tenho mais ou menos na cabeça quem é que eu vou estar trazendo aqui para fazer essa live comigo, mas toda terça e quinta a gente vai estar fazendo, então acompanha a gente aqui no Instagram, acompanha a gente lá no canal do YouTube e a gente tem a página do Facebook também, que você pode ir lá e se inscrever, os vídeos mais extensos também a gente coloca lá no Facebook e você pode assistir por lá também, beleza? Muito obrigado, foi muito legal estar aqui com vocês, espero ter ajudado. Nayane, não precisa agradecer, eu estou aqui para isso, conta comigo, se você precisar me chama em inbox, eu estou à disposição, tá? E boa noite para vocês, pessoal, um ótimo final de semana e eu estou à disposição. Abraço a todos.